E a lição de número 2 foi estudo água e vinho, primeiro milagre de Jesus. O segundo milagre de Jesus foi filho do oficial. E o último que tivemos que a pastora Esther ministrou foi estudo de número 4, tanque de Betesda, que foi o terceiro milagre de Jesus. E hoje estamos no quarto milagre de Jesus, a lição de número 5. E o tema do nosso estudo hoje está realmente na página 29, e o tema é 5 pães e 2 peixinhos. O quarto milagre de Jesus. Que maravilha, né, irmãos? Glória a Deus. Quem tem aí a revista, abra. Quem ainda não tem, vai para João, capítulo de número 6, a partir do primeiro versículo. Glória a Deus. João, capítulo de número 6. Vamos ler o versículo apenas aqui, irmãos, para a nossa meditação, a partir do versículo de número 1 a seguir. Glória a Deus. Eu ia fazer uma leitura só de 2 versículos, mas vamos ler todo o versículo, né? Capítulo de número 6, versículo de número 1 até o versículo de número 12 e também o 13. Vamos lá. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o Tiberíade. Grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então, Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isso somente para testar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não bastaria para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequeno e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: mandai o povo se assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou pães, deu graça e repartiu com os que estavam sentados. E fez o mesmo com os peixes. Quando estava saciado, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Versículo 13. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que havia comido. Podeis assentar? Glória a Deus. Que bênção, irmão. Glória a Deus, essa oportunidade onde no texto áureo, né, lemos todo o versículo, toda a passagem aqui das multiplicações dos pães, mas o texto áureo dessa lição está o versículo de número 10 e 11, aonde podemos observar aqui o texto áureo. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os peixes e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes quanto ao que a eles queriam. Aqui estamos de encontro do quarto milagre de Jesus, aonde é denominado 5 pães e 2 peixinhos, a multiplicações. Foi a primeira multiplicação, né? É a nossa lição hoje. Nós vamos estar falando um pouco sobre a primeira multiplicação, aonde se denomina o quarto milagre de Jesus. E aí podemos perceber, queridos irmãos, que a multiplicação de pães, página 30, podemos observar na multiplicação dos pães, né, aonde 5 peixes e 2 peixinhos para 5.000. Foi denominado o quarto milagre de Jesus. Vários, dependendo, você pode observar que vai variar dependendo do evangelho que você consultar, mas frequentemente se refere a multiplicações dos pães e peixes. Podemos aqui analisar pelos teólogos, pelo que se estudam, né, os estudantes, os teólogos, chegaram à conclusão que
A multiplicações, né, dos 5 pães e 2 peixinhos foi o 4º milagre de Jesus. E nós também cremos assim, que foi o 5 milagre, né, o 4º milagre, aonde foi os 5 pães e 2 peixinhos. É um evento que alimenta uma multidão. É um dos poucos relatos em que todos os 4 evangelhos, podemos perceber em Mateus, Marcos, Lucas e João, mostram o seu poder de prover. Aqui, no próprio evangelho de Mateus, o próprio evangelho de Marcos, Lucas e João, está denominado esse milagre de Jesus, aonde, nesse milagre, ele é o provedor na vida dos que estão ao seu lado. Irmãos, Jesus, ele tinha, né, feito o milagre, como nós percebemos, né, o tanque de Betesda. Jesus não tinha ali dado a cura àquele coxo lá? O que acontece, irmãos? Podemos observar que depois que Jesus saiu ali, daquele local onde ele estava ali no tanque de Betesda, ele foi, conforme o capítulo de número 6 nos narra no versículo 1, que ele foi para o mar da Galileia. Ele tinha feito o milagre no paralítico de Betesda e agora, percebe-se, aonde Jesus estava tinha uma grande multidão. O milagre que Jesus fez ali, né, curando aquele paralítico, atraiu mais uma grande multidão. Então, Jesus, aonde ele estava, tinha uma grande multidão o seguindo. E podemos perceber aqui, conforme o Evangelho de Mateus, Marcos, Evangelho de Lucas e João, que Jesus ele é provedor. E aí mostra o seu poder de prover. A realidade econômica do povo judaico não estava uma época muito boa. Estava uma dificuldade, né, de valor econômico naquele período. Pode-se perceber que as pessoas tinham necessidade não somente de alimento espiritual, mas também, até mesmo, alimento físico. Eles precisavam realmente de ter com que suprir. E aquele povo estava vivendo aquela dificuldade economicamente dizendo. E aí, podemos perceber que nós estávamos próximo o quê? A festa da Páscoa. O que significava a festa da Páscoa? Tinha a colheita e aquelas pessoas que não tinham condição, elas vinham atrás pegando aquele que sobejaram, que sobraram para poder saciar sua própria fome. Tinha um povo que estava vivendo dessa forma. Só que naquele momento onde Jesus estava, ainda não tinha acontecido a festa da Páscoa, estava perto. Mas como nós sabemos que Jesus é provedor, Jesus proveu alimento tanto espiritual como alimento físico para aquela multidão. E aí, observando que o milagre da provisão foi feito através de quê, queridos? De 5 pães pequenos e 2 peixinhos. Nesse 4º milagre de Jesus, nós vamos observar aqui que o milagre de Jesus, neste momento, foi um milagre da provisão. A alimentação dos 5 mil homens. E aí, o milagre de Jesus. Página de número 31.1. O milagre de Jesus. Esse acontecimento extraordinário de Jesus vai além do simples evento do sobrenatural. Eles, sem dúvida alguma, simbolizam fé, amor e transformação espiritual. E, principalmente, se mostra a revelação do reino de Deus. Não é a questão do milagre por milagre, mas cada milagre reforça a idoneidade de Cristo, com o objetivo que o próprio Cristo ali descreve na natureza divina do Mestre, que inclui qualidades de poder absoluto, conhecimento e presença, como características morais e espirituais. Percebemos que o próprio Jesus, neste momento, ele mostra a realização do milagre, sendo o provedor na vida daqueles que estavam vivendo economicamente, dizendo escassez de valores. E Jesus chegou ali, supriu o espiritual e também o físico na vida daqueles. Olha só, aqui se denomina um momento do milagre que é percebível através da própria fé. A própria fé, e aí o reino de Deus é estabelecido desta forma, aonde o milagre da provisão acontece. Acontece na vida de 1, 2, não. Na vida de 5 mil homens.
É um milagre grandioso. Queridos, Jesus tinha operado na vida de um homem que era paralítico. E agora ele estava da outra banda da Galileia. Agora, nesse momento, percebemos que a multidão seguia. Seguia por quê? Porque sempre onde Jesus estava, os enfermos eram curados. O cego recebia visão. As pessoas aleijadas andavam. As pessoas que eram realmente possessas eram libertas. Então, todos queriam estar onde Jesus estava. E diz aqui a narração desse capítulo de número 6, que ele não estava tão próximo das aldeias. Ele estava bem distante, ele estava no monte. Então o monte é um pouco afastado. E era um monte, mas ele não estava só. Tinha quase 5.000 homens ao seu redor. E aí, observamos o seguinte aqui. A multidão foi atrás de Jesus por causa de quê? Irmã Zuleide, por causa do milagre que o Senhor Jesus tinha realizado. Jesus tinha curado aquele homem, aquele paralítico. Jesus havia curado os enfermos. Então a multidão queria estar onde Jesus estava. Então por que a multidão estava querendo estar perto de Jesus? Por causa do milagre que ele operava. É tão interessante dizer que a multidão foi atrás de Jesus por causa dos milagres que o Senhor Jesus tinha realizado. Isso deixa bem claro que a motivação de procurar Jesus não é por causa da fé e nem por querer conhecer a Jesus, mas por causa da necessidade que neles estava, procurar de um benefício. Eles queriam o benefício, eles queriam a cura. Talvez eles não estavam procurando agregar a fé, eles não queriam aumentar a fé, eles não queriam, servir, mas ele queria ser servido do milagre. E Jesus, como lemos aqui, ele é aquele que é provedor. Ele é o Deus do milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa lição nós aprendemos que Jesus, ele veio suprir não somente o espiritual, mas o físico também. Ele veio fazer isso. Podemos perceber nessa palavra bem clara e evidente que eles estavam à procura de um benefício pessoal. No dia seguinte, a multidão procurou o Senhor Jesus e ele deixou bem clara a motivação deles. Os camponeses, eles estavam vivendo em meio a uma grande luta silenciosa, mas intensa. A colheita era frequentemente insuficiente, irmãos, como eu estou falando para os irmãos. Eles estavam vivendo economicamente difícil, porque a colheita não estava sendo suficiente para matar a fome daquele povo. Então aquele povo estava vivendo, precisando de um milagre da sua dispensa. Ele estava precisando do milagre da própria lavoura. Ele estava precisando de um milagre para melhorar a colheita deles. Ele estava precisando de um milagre para aumentar os valores, porque eles estavam passando por um momento difícil naquela data, naquele momento. E era o motivo que percebemos aqui, que eles viviam uma luta silenciosa, mais intensa. A colheita era frequentemente insuficiente e muito deles dependia de doação para sobreviver. Eu disse aos irmãos que estava próximo o quê? A Páscoa, não é verdade? E quando é a Páscoa, tinha a colheita. Por ter a colheita, aquelas pessoas que eram dono daquela lavoura, aquelas pessoas que tinham aquelas grandes plantações, aqueles que sobravam, eles deixavam no meio do caminho para que as pessoas necessitadas pudessem pegar. Só que eles não estavam naquele momento ainda da festa, estava próximo. E eles tinham necessidade de ser suprido. E aí, aonde entrou o milagre de Jesus? Aonde está dizendo, Jesus é o provedor. Glória a Deus. Talvez o nosso valores, talvez o nosso trabalho tem algumas situações em que muitas vezes não está na época de recebermos. Muitas vezes não estamos com valor para comprar aquilo que desejamos ou para suprir aquilo que desejamos. Mas eu quero te dizer que Jesus é o Deus provedor. E que Ele tem o poder de prover na sua vida aquilo que você precisa. Aleluia, glória a Deus. Nesta noite, talvez você esteja vivendo um embargo ou um momento do qual você está dizendo, Senhor, eu preciso do milagre da provisão na minha casa. Eu preciso da provisão na vida dos meus, na vida da minha família. E Jesus nessa noite está dizendo que Ele é o provedor nas nossas vidas. Que possamos nessa noite entender que Jesus,
Ele supre o nosso espiritual e Ele supre também o nosso físico, Ele supre também na nossa casa o que nós necessitamos. É noite do milagre de Jesus na minha casa e na sua casa. Abre o seu coração para receber o milagre de Jesus. Abre o seu coração, creia no Senhor Todo-Poderoso do milagre neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, entendemos que cada milagre reforça a natureza divina. Cada milagre que Jesus operou ali, como percebemos, aonde Jesus mudou, transformou a água em vinho. O que é que ele prova? Que ele é o Deus que pode modificar vidas, não importa como estão. Ele é o Deus que pode operar um milagre da transformação. Ele transformou ali, mostrando naquele casamento que ele é Deus que supre. Ele abençoou aquele paralítico que ninguém conseguia suprir na vida dele, o que ele precisava do milagre. Mas quando Jesus chegou, ele caminhou. E eu quero te dizer que Jesus chegou também na sua causa e ele vai fazer com que a provisão aconteça na sua vida. Glória a Deus. Cada milagre reforça a natureza divina de Jesus e sua autoridade sobre a criação. Jesus, nesta noite, está dizendo que cura cego, ressuscita os mortos, acalma a tempestade, demonstra que ele possui o poder transcendente às leis. As leis. Jesus é o Deus que nesta noite está dizendo que ele transcende todas as coisas. Queridos, o cego, que a medicina dizia que não tinha como curar, ele pode curar. Aonde percebemos que o morto, aonde percebemos, olha irmão, quanto tempo que Lázaro já não estava morto? Já fedia, dizia a multidão. Mas Jesus chegou e chamou o morto para fora, demonstrando a autoridade, transcendendo as leis humanamente ditas. Tem coisas que humanamente ditas, nós falamos assim, opa, não vai ter mais jeito. Mas Jesus chega para transcender isso, para mostrar que ele é o Jesus do milagre. Glória a Deus. Ele é o Deus do milagre. Naturais revela que o reino de Deus atua por meio dele e que ele é a encarnação do propósito divino. Milagres frequentemente exigem fé. Milagres frequentemente exigem fé. Repita comigo. Milagres frequentemente exigem fé. Então, nessa noite, você está dizendo que o milagre, ele exige fé. Então, você que se aproxima diante desse Jesus, você já vem com fé que ele vai ser o Deus resolutivo na sua vida. Transcendendo as leis naturais, que as leis naturais dizem, não tem jeito. Ele diz assim, tem jeito, porque milagre depende da minha e da sua fé. Aleluia, glória a Deus. Esses atos, milagre, torna-se sinais de que Deus está presente e atuando no mundo. Os milagres, frequentemente, exigem fé por parte das pessoas que estão envolvidas. Irmãos, olha só. O que nós entendemos aqui? Felipe, né? Felipe foi chamado ali por Jesus para que o quê? Para que ele, naquele momento, pudesse ir buscar o quê? Pães para aquela multidão. Aí Felipe logo fala, onde compraremos pão para toda essa gente? Está no versículo de número 5, né? Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Felipe, onde compraremos pães para toda essa gente? Olha só, Jesus testando a fé daquele povo, né? Aonde vamos dar alimento para toda essa gente? E aí ele perguntou, ele sabia que ele ia operar um milagre, mas perguntou para ver a fé de Felipe. Para ver a fé de Felipe, versículo de número 7. Respondeu-lhe Felipe, 200 denários de pão não bastaria para que cada um deles recebesse um pedaço. Irmão, denários representa 200 dias de trabalho, né? Porque cada dia é um denário, não é verdade? E aí o que percebemos? Que hoje, na moeda brasileira, daria 18 mil para poder sanar a alimentação de 5 mil homens. E aí você percebe que Jesus falou com Felipe, aonde acharemos pães para alimentar toda essa gente? Ele testando a fé. Talvez você está vivendo a sua vida e aí você está passando por um processo
que muitas pessoas estão olhando para você e vai falar assim, eu quero ver onde ela vai arranjar fé para vencer esse problema. Eu quero ver aonde que ela vai seguir esse Jesus. Eu quero ver se ela não vai largar essa igreja. Eu quero ver se ela não vai largar de parar de orar. Eu quero ver se ela vai largar de servir. Porque as pessoas querem ver a sua fé. Agora, nesse momento, é momento de você crer que Jesus é o Senhor, que Ele supre todas as coisas. Que Ele é provedor de todas as coisas. Porque, frequentemente, todos que se aproximam de Jesus é necessário ter fé. Nós acabamos de dizer. Milagre, frequentemente, exige fé, como falamos. Os milagres, frequentemente, exigem fé por parte das pessoas que estão envolvidas. Por exemplo, a cura daquela mulher, da filha da mulher, da cananeia. Né? Aquela mulher estava o quê? Endemoniada, a filha dela, não estava? E aí aquela mulher chegou até Jesus querendo que fosse curar a filha dela. Né? E aí Jesus falou, não é misto pegar as coisas da mesa e dar aos cachorrinhos. Mas ela falou, Senhor, até os cachorrinhos precisam comer. Glória a Deus. Sabe o que eu vejo nisso? Sabe o que eu vejo nisso? Que Jesus, Ele contempla você nesta noite e Ele está vendo até onde a sua fé, a sua convicção vai. Porque Jesus quer saber se você vai perseverar orando, clamando e vendo que Ele vai atender ao seu pedido. É como aquela viúva que insistentemente ali ia importunar aquele juiz, né? Aquele juiz, ele, de tanto aquela viúva importunar ele, vou dar logo essas coisas para essa mulher parar de me importunar. Se o homem sendo mau sabe das coisas boas aos filhos que ele pede, imagine o nosso papai que está no céu, glória a Deus. O que ele não vai te dar nessa noite se você pedir a ele, glória a Deus. Agora, irmão, eu e você precisamos ser igual aquele escriba. Ou melhor dizendo, aquele centurião, perdão, falei escriba. Aquele centurião, né? Que era chefe ali. O que aquele centurião disse para Jesus? Senhor Jesus, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Diga somente uma palavra e o meu Criador ficará curado. Irmão, nós nos chegamos diante de Jesus nesta noite e nós chegamos aqui com cada um com uma necessidade. Eu vim com a necessidade. Você tem a sua necessidade. Porque estamos à espera de um milagre de Jesus. Eu estou à espera de um milagre. Eu creio que você está à espera de um milagre. E eu quero te dizer nesta noite, como aquele centurião, ele teve fé, e a fé dele agradou a Jesus, Jesus procura olhar para ti nessa noite e agradar a sua fé na presença dele. E que você possa fazer igual aquele centurião. Crer que Jesus somente, ao ouvir o seu clamor, Ele vai ao encontro da tua necessidade, aonde é necessário. Ele é um Deus de perto, é um Deus de longe. Ele tem os atributos dele. A onisciência, onipresença e onipotência. Então, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, nessa noite você pode crer no milagre e Ele vai ao encontro da sua necessidade, como foi daquele centurião, como foi daquela mulher cananeia. E Ele operou e eles foram abençoados e o milagre aconteceu na vida daquele povo. E vai acontecer na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, criamos nesse Deus. Confiamos nesse Deus. Porque eu quero acreditar que o quarto milagre de Jesus varia, dependendo da lista do evangelho. Mas, frequentemente, se refere à multiplicação dos pães e peixes, alimentando mais de 5.000 pessoas. Um milagre de provisão e doação, ou ressurreição de Lázaro. O mais complexo no Evangelho de João mostra o poder sobre a morte, ou ainda a cura do jovem morto em Naim, na ressurreição dos mortos, sendo o evento de grande significado sobre a natureza de Jesus, como Messias e o reino de Deus. Irmão, podemos observar aqui no ponto 1, né? Ponto 1 aqui, falando desse milagre da provisão da alimentação dos 5.000, né? Glória a Deus. Observamos aí os milagres de Jesus. Esse acontecimento extraordinário de Jesus vão além de simples eventos sobrenaturais. Ele, sem dúvida alguma, simboliza a fé, o amor, a transformação espiritual e, principalmente, a revelação do reino de Deus. Não é questão de milagre por milagre, mas cada milagre reforça a identidade de Cristo, com
adjetivo de descrever a natureza divina do Mestre. Inclui qualidade de poder absoluto, conhecimento e presença, bem como características morais e espirituais. Aqui nesse ponto 1, vemos aqui simbolizando o milagre de Jesus na forma de operar e como ele tem a característica do amor. Irmão, se pegarmos aqui Mateus capítulo de número 14, vamos perceber aqui, né? Mateus capítulo de número 14, glória a Deus. Abra aí Mateus capítulo de número 14. O que vamos perceber aí? Versículo de número 15. Não, 15 não, 14, perdão. 14. Vamos ver o amor de Jesus? Ao sair, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então, Jesus, ele é um Deus de amor? Sim, ele é um Deus de amor. Percebemos que a multidão estava ao lado, ali próximo, junto com Jesus. E o que Jesus fez ali naquele momento? Ele, vendo aquela multidão, ele teve compaixão. Ele teve amor com aquela multidão. Ele amou aquela multidão. É tão interessante isso, não é verdade? Se eu perceber aqui na palavra, ele, naquele momento, tinha curado os enfermos? Tinha. O que eu disse aos irmãos? Que Jesus, ele não somente opera nas questões espirituais, porém, ele também alimenta o físico. Porque aquela multidão estava afastada ali da sinagoga, estava afastada ali das aldeias, estava próximo a um monte. O que aquela multidão simboliza? Já tinha horas que eles estavam ali ouvindo Jesus. Irmãos, o que sucedeu naquele povo? Fome. Fome. As pessoas estavam com fome. Já tinha recebido a cura. Jesus podia dizer, despeça esse povo, manda embora. Já foi curado? Manda embora. Não foi isso que ele fez. Ele não faz pela metade. O nosso Deus, ele não faz pela metade. Ele é um Deus completo. Aleluia. Ele é um Deus completo. Ele está te dizendo nesta noite, o que ele fez na sua vida, ainda não concretizou, ele vai concretizar a boa obra na sua vida, ele vai realizar. Porque o nosso Deus é um Deus completo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Observando a cada expressão da atividade, temos o conceito-chave. Deus. Jesus Cristo como ser específico com autoridade sobre aspecto da vida e do universo. A essência divina, onde a própria natureza ou qualidade do ser divino sagrado traz a revelação ou a visibilidade do divino. Jesus como plenitude da atividade e com poder, autoridade celestial para realizar milagre, difundindo assim o reino. E aí, irmãos, o que nós vamos perceber nesse momento aqui? Que vários milagres carregam significado simbólico. São um simbolismo moral e espiritual, como transformar a água em vinho e simboliza a nova aliança. Quando ele ali fez a transformação da água em vinho, simbolizou a nova aliança de abundância e alegria no reino de Deus. Ou multiplicações de pães e peixes demonstra a providência divina, mostrando que Deus cuida das pessoas, das necessidades humanas, física e espiritual. Está aí na página 32, né? Na primeira página aí está falando que o próprio Senhor Jesus, quando ele propriamente multiplicou os pães e os peixes, ele demonstra a providência divina, mostrando que Deus cuida das necessidades humanas, físicas e espirituais. Libertação do pecado, cura e exorcismo representa a libertação do pecado e de força que afasta o homem de Deus, indicando o poder restaurador do amor divino e o anúncio do reino e transformação da vida ou de vida. O milagre funciona como sinal do reino de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero que os irmãos observem? Convidando as pessoas a uma vida transformada. Então, o que nós percebemos aqui? Que há um convite propriamente dito para que as pessoas tenham uma vida transformada e marcada pela justiça, e não só pela fé.
mas também pela compaixão de Jesus com aquele povo. Vamos ver Tiago, capítulo de número 2, versículo 26. Ao observar o ato de Jesus, os discípulos, espectadores, são chamados a reconhecer que Deus age na dimensão espiritual, social, promovendo reconciliação e a esperança e a divindade humana. Então, irmão, Jesus, ele estava ali junto com toda a multidão. Nós percebemos que Jesus, ele supre a necessidade espiritual e física. Ele é aquele que liberta. Ele é aquele que é provedor. Ele é aquele que tem o amor divino. E ele compra as pessoas a ser transformado pela justiça, e não só pela justiça, mas também pela compaixão. Nós temos que ser compassivos para com o próximo, não é verdade? Nós temos que mostrar isso para com o próximo. Não adianta eu só apenas ser, né? Eu apenas só tenho a letra, eu apenas tenho só a palavra. Eu tenho que ter também a compaixão. O que eu vejo aqui? Ao observar o ato de Jesus, os discípulos e espectadores percebem a compaixão de Jesus. Jesus poderia apenas ali distribuir só a palavra, como eu falei aos irmãos, só a cura. Não, mas ele supriu também a fome do povo. E aí, por que ele fez isso, irmão? Aí vamos, Tiago 2, 26, olha só. O que Jesus diz assim? Tiago 2, 26. Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obra está morta. Não adianta eu só ter ali, propriamente dito assim, somente palavras, mas eu também tenho que ter fé e tem que ter obra. Eles caminham junto, porque a fé sem obra é morta. Não adianta só ter fé e não ter a obra. E se só ter obra e não ter fé, dá no mesmo. Eu tenho que ter os dois caminhando junto. Então Jesus, ele tinha ali o quê? A palavra de vida. As pessoas precisavam. E aí Jesus chama os discípulos para estar junto com ele. Jesus deu a aula para os discípulos naquele momento. Quando ele chamou o próprio Filipe, né? Quando ele falou com Filipe ali que deveria ver um alimento para aquele povo, tá certo? Nesse momento, ele queria ver como Filipe ia portar diante daquele povo. E aí percebemos no versículo aqui, lemos o versículo de número 7, não é verdade? E aí vamos para o versículo de número 8. Aí vamos ver aqui, olha só. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro disse, versículo 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, e detalhe, olha só, tem 5 pães de cevada, só que os pães são o quê? Pequeno! Aquele jovem, ele tinha 5 pães, mas era pequeno. Além de uma grande multidão, aquele jovem, ele tinha 5 pães, sim, cevada, sim, mas era 5 pães e era pequeno ainda, e 2 peixinhos. Aí ele já queria dizer, nossa, 5 pães e ainda pequeno? E 2 peixinhos para essa grande... Olha o que nós temos aqui, para essa grande multidão. Apenas 5 pães pequeno e 2 peixinhos. Mas Jesus é aquele que multiplica o pouco e faz o muito. Aleluia! Jesus é aquele que pega o pouco e faz o muito. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ver isso aí, irmãos, em Mateus capítulo de número 9, versículo 29. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, tocou nos olhos dele e disse que seja feito conforme a fé que você tem. Então, olha, ali estamos falando do centurião aqui, né? Que seja feito conforme a fé que ele tem. Mas aqui nós percebemos o quê? Que o próprio discípulo de Jesus estava dizendo que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aí, deixa eu ver aqui, isso é Lucas capítulo 12, versículo 6. Coloca aí para mim, meu irmão. Não é isso aí não. Glória a Deus. Mas eu quero que os irmãos entendam, eu perdi aqui a referência, mas eu sei que a Bíblia diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, eu não sei onde agora está essa referência, Jesus vai dizer, né, que nós vamos dizer, monte, ergue-te, e o monte vai erguer. Porque, irmão, um grão, né, de mostarda, ele pode dar uma árvore, essa árvore vai crescer e vai dar vários grãos, e vai dar mais outras árvores, e mais outras árvores, mas começou pelo um grão. Então, nessa noite, quero te dizer, se você tiver uma fé
mas uma fé genuína, os milagres vão suceder de maneira grandiosa na sua vida. Glória a Deus. Então, se nós tivermos um grão, uma fé como um grão de mostarda, os milagres vão crescer grandemente sobre as nossas vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí Jesus, nesse momento, ele alimentou aquela grande multidão com apenas o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Podemos ver isso aqui no versículo de número 10. Disse Jesus, mandai o povo assentar-se. E assentou aquele povo, né, naquela grama ali, e ali foi organizado, irmão. Eles sentaram ali organizado em números, ali, um após o outro sentados ali. E aí podemos perceber que o versículo de número 11 diz assim, então Jesus tomou os pães e deu graça, e repartiu com quem estava sentado, e fez os mesmos com os peixes. Houve a multiplicação ou não houve? Houve a multiplicação. Jesus alimentou todos aqueles que estavam ali. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas que ouvia o ensinamento com compaixão. Ele abençoou 5 pães e 2 peixinhos e mandou repartir por toda aquela multidão. No final ainda sobraram 12 cestos. Glória a Deus, aleluia. E ainda sobraram 12 cestos. Irmão, vamos comigo aqui? Na página de número 32, 1.3, nos fala assim, compaixão e cuidado. Só há vida plena quando há compartilhamento, quando há partilha do que temos e do que somos. Jesus ali, irmão, fez o quê? Um milagre através daquele menino, não é verdade? Por fim, Jesus nos ensina que não podemos aproximar-nos do pão, da palavra, se não tivermos disposto a sermos solidários, fraternos, misericordiosos uns para com os outros. O que significa exatamente 5.000 homens. O texto de Marcos nos fala, capítulo 6, versículo 44, assim. Olha só o que diz Marcos, capítulo de número 6, versículo 44. O que comeram foram 5.000 homens. Irmãos, deixa claro que a frase 5.000 homens significa 5.000 adultos do sexo masculino. Mateus 14, 21. Olha só, eu estou dizendo 5.000 homens. Irmão, sabe como um homem é, né, irmão, para comer? Meu Deus do céu, uns dragão, tem hora, né? A fome que eles têm para comer não é fácil. Para alimentar. Eu como 3 pães brincando, né? Mas tem irmão aí que come 10. Eu não consigo. Mas imagina você, 5.000 homens sendo alimentados apenas com 5 pães e 2 peixinhos. É o milagre de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aí Mateus 14, 21 nos fala assim, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então conclui o quê? Que tinha mais de 5.000 pessoas naquele lugar. E o milagre de Jesus foi extraordinário para a glória de Deus. Aleluia. Que Deus maravilhoso é esse nosso, amém? Como nosso Deus é bom, é maravilhoso. E nós sabemos desse milagre operado por Jesus, como ele opera de maneira grandiosa. Aleluia. Podemos ver, aleluia, o resumo que Mateus 14 nos ensina, né? A manter o foco em Jesus. Mesmo em meio à tempestade, não no medo, irmão. Olha, quando Jesus, ele falou para Pedro, e ao encontro dele ali, que ele estava sobre o mar ali, o Pedro foi, mas em certo momento, ele ficou com dúvida, irmão. E a dúvida ia o quê? Afundando ele. Irmão, nós estamos diante de um Jesus maravilhoso. Eu não posso aproximar de Jesus com dúvida que ele é um Deus que supre todas as coisas, que ele é provedor de todas as coisas. Eu tenho que acreditar piamente, aproximar diante dele, sabendo que ele é um Deus que provê, que ele é um Deus que cura cego, que ressuscita mortos, que multiplica, que ele é um Deus que opera milagres milagrosos nas nossas vidas. Então, eu tenho que crer assim. É miraculoso os milagres de Jesus. Então, eu tenho que crer, aproximar diante de Jesus assim, crendo que eu não posso ter dúvida. Porque ele já mostrou que quem aproxima diante dele não pode ter medo, não pode ser covarde, mas tem que continuar no mesmo propósito, porque ele é aquele que supre todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Então, ao confiar que Deus provê e cuida de nós em todas e qualquer situação, devemos clamar
Devemos clamar a Ele quando a fé vacilar, pois Ele nos ergue. Se você está com dúvida, se você está com medo, o que você deve fazer? Você deve clamar. Repita comigo, clamar. Então, se eu estou com medo, o que eu tenho que fazer? Se eu estou com dúvida, o que eu tenho que fazer? Se eu estou fraco, o que eu tenho que fazer? Então, nessa noite, nós vamos... E o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus que Ele já nos deu a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, no 33, nós podemos perceber aqui, de forma especial, que Jesus, irmão, Ele multiplicou aquele pão, dando graças a Deus. Irmão, então tudo que você tem, sabe o que você vai fazer? Já vai dar graças a Deus pelo pouco que você tem. Tudo que você tem, que você acha, meu dinheiro está pouco, vai levantar os céus e vai dar graça pelo aquele pouco que você tem. A minha fé está pouca, vai dar graça pela fé que você tem. A minha dívida está grande, mas eu creio que Deus vai me dar vitória para eu suprir todas as minhas dívidas em nome de Jesus. Ele é um Deus fiel para isso. Oh, aleluia! Eu creio que o meu milagre chegou nesta noite. Eu creio que o seu milagre chegou nesta noite. Aleluia, glória a Deus. É tão interessante, já estamos já encaminhando para o final. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, olha só, o pão da vida. A partilha gerada por amor fez ver que aquele milagre começou com a oferta de um menino, ensinando-nos o quê? O que nos ensina aqui, irmão? A partilha gerada por amor fez ver que aquele milagre começou com a oferta de um menino, ensinando que, na mão de Jesus, pequenos recursos são suficientes para tornar grande propósito. Pequenas coisas podem tornar grande propósito. Olha, irmãos, o Senhor é um Deus. Eu estou aqui percebendo aqui, lembrando aqui, sabe o quê? Que o nosso pastor Gideon, com a pastora Eloide, em todos os testemunhos, quando eles contavam ali, o que eles diziam? Que a igreja começou num barracão. Era um barracão que tinha um banquinho, era um barracão que os irmãos se organizavam, vendia coisa ali para suprir na igreja. Aí eu lembro da nossa igreja aqui também, né? Irmã Zuleide aí, que é das antigas aqui na igreja, ela sabe que essa igreja aqui, que quando começou, era no barro, as janelas aqui eram de tijolos, não é verdade? Mas o Senhor supriu todas as coisas. E aí como essa princesinha está aqui na nossa igreja. Olha como está maravilhosa a nossa igreja. Porque o nosso Deus é aquele que supre todas as coisas. É aquela coisa que o nosso Deus é aquele que pega coisas pequenas e faz grandes propósitos. Eu quero te dizer que o propósito que você tem, que é pequeno, Deus pode incendiar uma grande nação através da sua pregação, do seu testemunho. O milagre pode acontecer de maneira grandiosa. Glória a Deus. Jesus demonstra sabedoria na organização. O que ele fez? Ele pediu para que todos aquele pessoal sentasse, ordenando a multidão que se sentasse ali em grupos, e ordenou que ficasse ali todo mundo em grupo, e botou os seus discípulos para distribuir ali os pães. Houve abundância de graça e manifestação após todos comerem. E se fartarem, sobrou 12 cestos cheios, simbolizando que a provisão de Jesus é completa e abundante, né? Quando ele começa a agir, o seu agir. Quais lições espirituais podemos extrair aqui, irmão? Jesus, sem dúvida alguma, é o pão da vida. A multiplicação aponta para a necessidade e da sociedade, tanto espiritual e não apenas física. A necessidade de confiar que devemos... Olha só, há uma necessidade de confiar que Deus pode suprir nossas necessidades, mesmo quando os recursos parecem escassos. É um pouquinho complicado, irmãos, quando nós percebemos assim nesse tópico aqui, né? Nós olhamos assim, o recurso está escasso. Quando eu falo os recursos estão escassos, eu estou referindo que os recursos estão pouco, né? O recurso parece que não vai dar para chegar até o final do mês, não vai dar até para pagar aquelas dívidas, não vai dar para conseguir conciliar o que eu preciso. Mas pequenas coisas na sua mão, Deus faz grandes propósitos. O poder de um coração cheio de gratidão
manifesta-se exatamente na atitude. Olha só. O poder de um coração cheio de gratidão manifesta-se exatamente nas atitudes. Atitude que você está com seu coração cheio de gratidão, você vai mostrar nas suas atitudes. Ainda não chegou, mas eu estou confiando. Ainda não foi operado o milagre, mas eu creio nesse Deus. Eu ainda não recebi minha bênção, mas eu estou na posição. Eu estou no propósito. As atitudes mostram o coração cheio de fé. Jesus deu graças antes de partir o pão, ensinando a importância de ser grato pelo aquilo que você já tem, né? Não seja uma pessoa que não tem gratidão, não seja ingrato, mas seja grato pelo aquilo que você tem. Não é verdade? Eu queria tanto ter, né, um carro diferente, o meu carro não é tão bom, mas dê graça pelo aquele carro que você tem. Eu queria tanto um emprego assim, de outra forma, dê graça pelo emprego que você já tem. Eu ainda estou andando de ônibus. Dê graça, pelo menos você está andando. Tem gente que nem está andando, não é verdade? Tem gente que está numa cama, que não consegue ir para lugar nenhum. Né? Eu estava vendo um vídeo hoje, né, de uma pessoa tão nova. Aí você fala, minha mão é tão assim, muitas vezes assim, tanta dor, mas tem gente que nem essa mão para sentir dor não tem. Eu estava vendo um rapaz sem as duas mãos, em novo, sem as duas mãos para ele fazer as suas necessidades, para vestir suas roupas, para fazer as coisas no dia a dia. E sem as duas mãos. E você tem as suas duas mãos, glória a Deus pelas suas duas mãos. Né? Eu tenho a dor na coluna, mas glória a Deus que tem essa coluna para sentir essa dor, né? Eu não consigo fazer. Mas glória a Deus que você está conseguindo fazer, não consegue fazer tudo, mas o que você já consegue fazer, glória a Deus por isso. Né? Então dê graça pelo que você tem. Seja um coração grato. Seja um coração agradecido diante de Deus. Sabe por quê? Porque quem dá gratidão, quem dá glória pelo aquilo que tem, Jesus vai multiplicar aquilo que você não tem, ele vai fazer acontecer na sua vida. O valor de... Olha só, irmão. O próprio Jesus, ele mostra o valor de trabalhar em equipe. Olha só. Jesus, ele não fez sozinho não, irmão. Ele chamou quem? Felipe. Né? Felipe estava lá, né? Aí percebemos também que depois, quem estava junto com ele, quem ele fez, irmão? O próprio Simão ali, né? Nós percebemos aqui a própria palavra do Senhor nos falando ali que ele, naquele momento, estava ali com os dois discípulos ali, o irmão de Simão, que é André, né? Estava ali os dois, e ali ambos foram envolvidos. Jesus, ele não distribuiu os pães, mas ele chamou os discípulos para distribuir os pães. Jesus, irmão, ele não vai lá aonde as pessoas estão precisando assim fisicamente, mas ele vai usar você para ir aonde as pessoas precisam da palavra. Talvez você pense assim, tem que ser o pastor, tem que ser o líder, tem que ser a pastora, tem que ser o tocador, tem que ser isso aqui. Irmão, tem que ser nada, tem que ser você que está na posição naquele momento. Muitas vezes o pastor não está lá, muitas vezes o líder não está lá, quem está lá não é você? É você que vai fazer a obra, então. É Jesus te usando naquele momento. Vai, irmão, você faz parte da equipe do reino do céu, aleluia. Então, Jesus está contando contigo, Jesus está contando comigo. Então, se ele te der a oportunidade, faça a obra, ora, prega, ministra, faz o reino de Deus ser difundido.